Ontem eu fiquei chocada. Eu reencontrei uma amiga minha marroquina, por acaso, no hotel que eu trabalho, e descobri que ela conheceu, se relacionou, casou e separou com 2 caras em 8 meses. E aí eu fiquei tão chocada que eu não podia fazer outra coisa a não ser sentar e fazer ela contar essa história pra mim. E aí trazer aqui pra vocês, porque, gente, pense numa história surreal. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Soraya Zayed Oficial. Deixa eu contextualizar vocês de quem é esta pessoa que consegue essa façanha de conhecer, casar e separar com 2 bofes em 8 meses. Primeiro, só para você entender como é que funciona o casamento. Aqui no Egito, a mulher, ela pode casar e divorciar quantas vezes ela quiser. Claro que aí você só vai depender do contrato de casamento, o que tem ali nas cláusulas, porque aqui, como eu já contei para vocês, o casamento dentro do Egito, claro que a maioria dos países árabes é contratual, né, porque faz parte do casamento islâmico, mas eu vou falar aqui do Egito, tá? Vamos focar aqui. É um contrato, então ali dentro daquele contrato, as 2 partes acordam o que querem, botam as cláusulas, você assina, recebe seu dinheiro, que também é você que estipula dentro do contrato, e tá tudo certo. A situação de separar ou não separar, inclusive aqui foi um defeito meu que eu esqueci de perguntar para ela, mas a questão de separar, quando eu me casei, eu fiz o meu advogado colocar no contrato que eu teria o direito da separação. Caso eu quisesse o divórcio, eu poderia entrar com a papelada, porque isso está no meu contrato, mas porque eu já tinha tomado uma no relacionamento anterior, que eu já contei aqui no canal também. Quando você casa, então você bota a cláusula. Aí depois eu fui informada que em 2001 essa lei aqui no Egito mudou e atualmente qualquer pessoa, qualquer mulher, independente de estar no contrato de casamento ou não, ela pode separar. Então ela mesma pedir o divórcio. Voltando aqui à minha amiga. Gente, para tudo. Como pode uma pessoa com tanta facilidade conhecer, se relacionar e casar e separar com 2 homens diferentes em 8 meses? Meu Pai Celestial, mas foi isso que aconteceu com a minha amiga marroquina. Sabe aquelas pessoas que você só encontra no trabalho, mas quando vocês estão no trabalho juntas, vocês fofocam, conversam, dão muita risada? É essa moça que eu trabalho junto com ela. Na verdade, trabalhava, porque eu trabalho somente 3 vezes por semana no hotel como bailarina, então eu trabalho à noite. E ela era do período noturno, aí quando ela foi casar com o primeiro cara, ela foi transferida para o diurno, porque ainda por cima ela conseguiu casar com um gerente lá do hotel. Ele é um cargo, vários cargos acima dela, mas não é ninguém, é da cúpula de manda-chuvas do hotel. Eles realmente estavam se relacionando, eles estavam se gostando, enfim, aqui é uma outra história, mais pro final eu conto. De repente, essa mulher resolveu que ela ia aceitar o pedido de casamento dele porque ele estava insistindo, todo mundo no hotel sabia. A gente já começava a perceber porque eles eram do horário noturno e ele sempre vinha ciscar perto dela. Foi assim que eles 2 se conheceram. Todo mundo percebia que ele arrastava assim uma asa por ela, até que ele começou a pedir ela em casamento. Claro que ele começou a tentar querer sair com ela. E ela, não, tem que casar. E ela pediu dote, pediu isso, pediu aquilo, pediu tudo que ela poderia pedir para ele. Uma hora ele cedeu, falou, tá, vamos casar. Gente, aí eles casaram. Isso foi há 7 meses atrás. Quando ela casou, obviamente ela casou com o gerente, né, um dos gerentes, ela pede para ser transferida para o turno diurno. Ele transfere ela, porque aí ela fala, porque se eu engravidar, aquele chaveco, né? Se eu engravidar, como é que eu vou cuidar da casa trabalhando à noite? Bom, ele transfere, ela pega um horário incrível, que era o horário que ela queria. Trabalhando um período de 6 horas, pega não sei de que horas da manhã até não sei que horas da tarde. Antes ela trabalhava num período de 8 horas, pegando a partir das 6 da tarde até o horário final do trabalho, quando todos os restaurantes fechavam. Aqui ela ficou casada com esse bofe 3 meses. No final do 3º mês, ela virou para mim e falou assim, Soraya, ele começou a dar defeito, muito controlador, queria me proibir de trabalhar, não queria que eu saísse com as minhas amigas, não queria que eu falasse com fulano, nem começou a encrencar com minha mãe, com meu irmão que mora no andar de cima. Por quê? Quando ela casou com ele, ela fez ele alugar um apartamento no mesmo prédio que ela morava. Então o que ela fez? Na casa, o apartamento que ela morava com a mãe e o irmão, que ela sustenta porque ela não tem o pai dela não é vivo,
motivo, ela deixou a mãe e o irmão morando dentro do apartamento e ela fez ele alugar num apartamento no andar de baixo, aonde eles moram. Inclusive, ela mora muito longe do trabalho. Ela mora, no caso, no 6 de outubro, lá do outro lado da cidade. Sabe aquele lugar que toda vida que eu vou pra lá, eu falo, gente, 2 horas pra ir, pra voltar? Pois é. E ela trabalha aqui perto, né, no City Stars. Então, quando ela foi fazer o cara pegar o apartamento, ela fez ele pegar lá. Por quê? Porque lá nessa área que ela mora ainda é um prédio novo, então não tem muitos moradores, então ela conseguiu ficar só separada por um chão com a mãe dela. E aí quando ela fala que ele começa a controlar, quer mudar, porque fala que é muito longe do trabalho deles ali, que eles têm que ver outro lugar para morar, aí ela começou a ver que ele queria muita coisa dela e ela não queria ceder em absolutamente nada. Aí ele vira e dá a carteirada para ela, olha, ou você cede um pouco ou a gente vai ter que separar. Ela falou, amor, aonde eu assino? Assino agora. Atualmente no Egito, qualquer pessoa, mulher ou homem, pode pedir o divórcio e anular o casamento. No caso desta menina, ela é marroquina, eu estava tão atarantada com a informação de 2 homens, casa separa em 8 meses, que eu esqueci de fazer essa pergunta para ela, se foi fácil para ela se separar, ou se ela teve algum advogado, alguma coisa assim. Mas até onde eu entendi, ela simplesmente decidiu ali, na hora que o cara fala para ela dar a carteirada ou dar ou desce, ela fala, eu desço. Ele assinou, ela assinou e aí eles se separaram. E agora aqui mais uma curiosidade. Já comentei aqui no canal, mas sempre tem gente nova chegando aqui, então vou explicar para você que ainda não sabe. Aqui no Egito, a mulher divorciada, ela pode casar quantas vezes ela quiser. Só que a gente tem que esperar para poder casar oficialmente 3 meses. Então, por exemplo, no caso dessa minha amiga, ela ficou casada 3 meses, ela esperou 3 meses e aí ela casou de novo. Entendeu? E aí com o outro ela ficou 2 meses, gente, foi 2 meses. Bom, mas não vou aqui dar spoiler do que vai vir, porque o que está por vir é bem pior. Aí ela esperou os 3 meses dela, porque é com a lei isso, a lei pede que a mulher espere 3 meses, já falei, mas vou falar de novo, que é para poder ver se tem gravidez, alguma coisa assim, para poder o filho não ficar sem pai. Teoricamente é isso. Voltando aqui, ela separa dele, espera os 3 meses, mas ela espera os 3 meses para poder casar. Só que nesses 3 meses, que ela tá ali de janela, esperando a papelada ficar oficial, que ela possa casar de novo, ela já começou a se relacionar com um bofinho que ela conheceu dentro do hotel. E aí aqui, meu amor, o cara é de onde? Dos Emirados Árabes. Ele é de Abu Dhabi. Ela conhece esse cliente, um rapaz, segundo ela, eu não vi. Ela falou que um rapaz da idade dela, super cheiroso, super gostoso, isso ela falando, tá? E ela ficou doida nele. Aí ela falou, Soraya, eu fiz de tudo para ele me notar. Ela, gente, ela é uma mulher bonita, tá? Uma marroquina, dos olhos bem assim, preto, sabe? Pintado. Você até fiz a maquiagem aqui inspirada nela. Uma mulher muito bonita. E detalhe, ela vai dando em cima desse cara da forma marroquina, né? Que é parecido com a forma egípcia. Sem ela se jogar pra cima dele. Ali sendo gentil, falando algumas coisas. Eu até perguntei pra ela, gentil como? Ela falou, Soraya, é uma coisinha que a gente faz, a gente que é mulher, a gente quer seduzir, a gente consegue. Eu falei, sim, mas no Brasil é diferente, eu acho, a sedução do que aqui no Marrocos, né? No caso, você é marroquina, você não é egípcia. Aí, gente, aí ela vira pra mim e fala, servindo chá de uma forma mais assim, mais caindo na mesa, arrumando o cabelo perto dele. Aí, gente, eu olhei pra ela e falei assim, também você nem precisa de muita coisa, né? O bofe quer casar com você, nem que seja por um dia pra poder ficar com você, porque ela é uma mulher bonita. Aí ela deu risada e ela falou, e eu também queria casar com ele por um dia, nem que fosse só pra poder experimentar do bofe mesmo. E eu virei pra ela e falei assim, e se ele propusesse de você dormir com ele sem casar? Aí ela falou, jamais, nunca, eu jamais faria isso, porque aí eu perderia meu valor. E aí o meu dote? Eu tenho que pegar meu dote. E aí foi uma curiosidade para mim, porque assim, quando você casa, você pega o dote. Porém, se você pede o divórcio, por exemplo, aqui no meu casamento, se eu peço o divórcio, eu perco o meu dote, porque eu tô querendo sair fora do casamento, então eu tenho que devolver o dote, entendeu? Porque não é assim, senão vira um comércio. Você casa com o bofe, pega o dote, separa, vai embora, entendeu? Então não é assim, não é brincadeira. Então no caso aqui, quem que tem que pedir o divórcio que te garante o dote? É o bofe. Então aqui eu perguntei para ela, mas no seu primeiro casamento você ficou com o seu
seu dote ou você perdeu o dote? Ela falou, não, eu fiquei com o meu dote porque foi ele que pediu o divórcio, não fui eu. Ele virou para mim e falou que não estava satisfeito. Então, eu falei para ele, eu fico casada com você, mas se você se separar de mim agora, eu tenho muito a perder. Você vai querer seu dote de volta? Eu não tenho seu dote de volta, porque eu não pensei que a gente fosse separar, eu usei o dinheiro e usei as joias. E aí, ele não pode, porque está no contrato, entendeu? Então, ela ficou com o dote dela. E no segundo casamento, ela fez o quê? O cara não é egípcio, é um cara de Abu Dhabi. Então, sendo um cara de Abu Dhabi, o que acontece? Ela sabe que ele não vai casar com ela para construir família e para ficar com ela forever and ever. Não, ele quer casar com ela para ficar com ela, se é que você me entende, para conhecer ela biblicamente falando, entendeu? E eu perguntei para ela, eu falei, mas não te incomoda saber que o cara, por ele ser um Khalid, né, que é um cara ali dos Emirados, ele casar com você só para ficar com você por algum tempo até ele decidir e quando ele não te quer mais e aí tudo bem? Ela falou assim, tudo bem, Soraya, porque eu tô afim de ficar com ele, eu tô atraída por ele e ele vai me pagar o meu dote, que vai ser bem alto e tá tudo certo. Aí eu falei, você ganhou desse seu marido um bom dote? Ela falou, claro. Aí ela me mostrou, gente, ela estava usando um colar, sabe essas correntes de ouro, de corrente dourada, bem grossa? Ela estava usando um desse que na hora que eu bati o olho eu sabia que era ouro, né? Ali, para um cara dos Emirados, rico, que se hospeda numa presidencial de um hotel 5 estrelas / 7 estrelas, igual é o City Stars, é óbvio que aquilo ali deve ter sido o mínimo que ele poderia dar para ela, porque eles têm dinheiro, muito dinheiro. Então eu perguntei para ela, eu falei, mas ele te deu o quê? Esse colar que você está usando? E o que mais? Ela falou, esse colar aqui foi do meu dote, ele me deu joias, ele me deu dinheiro, me deu um carro. Gente, é muita coisa que ela ganhou. Aí eu falei, mas esse colarzinho aí, pra mim é muito, né? Porque é um colar grosso e pesado, mas pra ele não é nada. Ela falou, não, mas isso aqui foi só assim, comecinho de namoro. Antes de assinar a papelada, ele já me deu presentes. Foram várias coisas. E ela foi me contando ali o que ela tinha ganhado. Muita coisa, tá? Muita coisa. Ficou casado com ela por 2 meses, que eram os 2 meses que ele estava a trabalho aqui no Egito. E ele é o quê? Ele trabalha dentro, aqui no Egito tem no Sahel Chameli, que é aquela região das praias que a gente vai todo ano, que esse ano a gente não foi. Porque eu tenho vários vídeos aqui no canal daquela área, daquela região. E eles, agora o pessoal dos Emirados, o Catar, tem várias coisas que estão sendo feitas por investidores desses países. E ele é de uma empresa que trabalha, construtora, não sei o quê, que ele tem uma parceria lá. E ele veio para ficar 2 meses resolvendo essas coisas, vendo todo o trabalho e acompanhando tudo de perto. E nesses 2 meses ele saía, ia para cinema, na folga dele nos horários vagos, ia para balada, ia para não sei aonde, e tudo com ela, com a esposa dele do lado. Quando chegou o dia dele ir embora, eles chegaram, anularam o casamento, se separaram, ele agradeceu a ela, trocaram o telefone, né? Ele falou, olha, eu vou estar no telefone tal, no meu país, qualquer coisa que você precisar. E ela falou que foi assim, que ele foi um fofo durante aqueles 2 meses ali, pouquinhos dias, foi incrível com ela e que ela faria isso várias vezes, que ela já tinha feito e que ela faria de novo. Eu nunca tinha sabido disso, sabe? Eu virei para ela e falei assim, como assim você já fez e faria de novo? Ela virou para mim e falou assim, Soraya, eu já fui casada várias vezes. Eu falei, quantas vezes? Ela falou, 15. Ai, gente, eu fiquei chocada, chocada. Aí eu falei, como assim você casou 15 vezes? Ela falou, eu já casei por 1 semana, eu já casei por 2 semanas, eu já casei por 1 dia. Aí eu fiquei meio assim, sabe? Eu falei, tudo aqui no Egito? Ela falou, não, já foi no Líbano, no Marrocos. Aí ela falou, mas no Marrocos foi mais complicado por causa da família, mas deixa pra lá. Mas aqui no Egito eu já casei várias vezes. Eu falei, sempre com egípcios? Ela falou, não, sempre com caras do Golfo. Agora, esse egípcio eu gostava. Ela falou pra mim, ela falou, realmente eu gostava dele. Aí eu virei pra ela e perguntei, mas por que então que você aceitou a separação? Aí preste atenção no que ela me respondeu. Ela falou, olha, Soraya, eu separei dele gostando dele. Eu ainda sinto algo. Quando eu vejo ele passando, porque, gente, eles trabalham no mesmo hotel. Ela disse que ele mudou com ela depois do divórcio, né? Porque quando eles voltaram a trabalhar juntos, ele não tratava mais ela como ele tratava antes deles casarem. Então ela percebe que tem uma diferença, que ele trata todo mundo super bem, que ele brinca com as meninas, com os meninos, como ele sempre foi, mas quando é com ela, ele é mais oficial, sabe? Ele é mais profissional. E aí eu virei para ela e falei, ué, amor, você nunca casou com egípcio, não? Ela falou assim, não, já casei, mas não
nunca mais vi de novo, assim, a gente não trabalhava no mesmo local, nunca mais via os caras que eu já casei. E aí eu falei, você não sabia que aqui no Egito é assim, quando tá junto, casa, separa, eles parece que nunca te viram na vida? Ela falou, não sabia. Ela falou, nunca me atentei a isso, eu vi, percebi com ele e perguntei pra ele, falei, ué, mas você mudou comigo por quê? E aí ele virou pra ela e falou, a gente não tem nada, a gente não é noivo, não é namorado, não é nada, não é amigo, a gente não é nada, a gente é ex-mulher e ex-marido, então a gente trabalha junto, a gente tem que ser profissional, a gente é colega de trabalho. E aí eu contei pra ela, eu falei assim, pois é, então vou te situar, porque você mora há muito tempo aqui, mas você não percebeu isso ainda. Aqui no Egito, quando você namora ou casa com um cara egípcio, namoro no Egito não tem, tá, gente? Mas, obviamente, as estrangeiras, marroquinas, brasileiras, estrangeiras, enfim, acaba se relacionando como se fosse um namoro, né? Na cabeça da gente é namoro, na deles não. No caso dela, como ela é marroquina, eu não sei a fundo como que é no Marrocos, mas ela é uma moça moderna, ela é uma moça dadinha, igual brasileira, igual ocidental. Dadinha para os parâmetros e a régua egípcia tradicional, tá? Não que ela seja isso ou aquilo, não. Aí eu sei que você vai falar assim, como não, Soraya? Ela casou 15 vezes pegando dinheiro. O que é isso? Na minha terra isso chama outra coisa. Aí para. Eu sei que você pensou isso, porque eu pensei isso também, porque a gente é maldosa, gente. A gente tem, né? A gente quer ser do bem, mas às vezes o capetinha do lado esquerdo aqui fica, né? O Lully fica aqui do lado falando. Gente, olha só, eu pensei isso na hora. Eu falei, porra, mas se ela não é profissional do amor, qual é a diferença de uma profissional do amor que cobra, fica cara ali como escort girl, né? Acho que é assim que chama. E qual é a diferença dela que casou? Mas tem uma diferença, porque, eu também pensei isso, mas é assim. Vamos pensar o seguinte, vamos falar do Brasil, tá? Eu sei que no mundo inteiro acontece, mas vamos falar só do Brasil, porque a gente aqui é brasileira, a maioria, né? Então vamos falar no Brasil. E a gente conhece o Brasil, né? E o Egito, a gente também conhece o Egito. Brasil, no Brasil, você sabe falar com quantos você já fez ali o seu amorzinho? Muitas de vocês não vão saber me responder, né? Muitas mesmo. A gente não tem, né, várias, não vamos saber contar quantos foram mesmo ali. Só que foi tudo de graça. No máximo a gente ganhou um presente, a gente ganhou um jantar, né? Um drink ali num lugar chique. Mas aqui é um lugar livre, né? No caso do Brasil, é um país livre, é um país que está tudo bem você se sentir atraída por alguém e ficar por uma noite com aquele cara, uma semana, enquanto durar. Tem mulheres que fazem isso, tem mulheres que não, que precisa ter um envolvimento, né? Tem que amar, tem que gostar. Eu, por exemplo, eu gosto de ficar com uma pessoa que eu gosto, eu preciso ter um sentimento afetivo para ficar. Mas eu tenho várias amigas, né, e parentes que tá pouco se lixando por sentimento. É ali, sentiu atração, é na hora. E aqui no Egito, né, no caso do Egito, também acontece isso. Existem meninas que têm atração ali na hora, e tem meninas que não, que precisam se envolver de alguma forma, da maneira, porque cada mulher tem sua maneira de se envolver, de amar e de gostar. No caso dessa garota aqui, dessa mulher que eu estou falando para vocês, marroquina, ela foi bem clara comigo, ela sentiu a atração física. Ela estava doida pelo cara e não pode ficar com ele, óbvio. Porque ela é muçulmana, ele é muçulmano, então tem aqui a parte, né, da religião que, querendo ou não, pesa sim. Quem se relaciona com homem muçulmano sabe disso, sabe que pesa, eles vai falar, vamos casar primeiro. Porque sim, mesmo que assine um papel, o psicológico dele vai ficar melhor. Se ele corre o risco, até se o cara não assinar um papelzinho, vagabundinho que seja, corre o risco até na hora do cara, não funcionar, entendeu? Então, papel é importante. Como faz parte do casamento, já que você está casando, vamos fazer o negócio direito. Dá o dote. Então ela pega o dote. E aí ela fica cheia de ouro, cheia de dinheiro. E além dela se satisfazer, ela ainda ganha uma grana, entendeu? E aí eu acabei dando uma gafe, porque, como eu falei para vocês, eu pensei exatamente isso que você pensou. E eu falei, mas isso aí é uma profissão, né? E ela ficou super chateada, me deu uma resposta super atravessada e falou não. Falou, não é profissão, porque eu não vou ficar com o cara, eu não fico procurando cliente. Acontece de eu me relacionar com uma pessoa que eu gosto. Eu só sei que ela ficou bem chateada até eu explicar para ela que não foi por mal, né, que eu não tenho problema mesmo que ela fosse uma profissional do amor, eu falei para ela, eu tenho alunas que são profissionais, eu tenho alunas que já foram profissionais e tá tudo bem, cada um faz o que quer. Eu realmente penso assim, sempre pensei, falei para ela, não é porque tá na moda no mundo falar cada um faz o que quer, não, eu sempre pensei assim, eu fui criada assim. Aí ela vira para mim e fala, ela foi relaxando assim, ela falou, não, mas tá tudo bem.
Eu entendo que é complicado para vocês estrangeiras, né, para vocês que não são árabes, entenderem exatamente. Eu falei, é diferente, né, bem diferente. E aí ela separou dele, ficou tudo bem, são amigos. Ela falou que muito de vez em quando eles se falam por WhatsApp, mas assim, muito dificilmente. E aí ela falou para mim que tem uma diferença enorme, né, entre o relacionamento com um egípcio e o relacionamento com um cara, né, que é do Golfo. Mas aí eu falei para ela, porque a diferença aqui qual que é? A diferença é que foi acordado com o egípcio que eles iam formar família. Ela gostava dele, ele gostava dela, e eu acredito que ele ainda goste dela, porque essa forma fria dele tratar ela dentro do trabalho só prova que ele tem sentimento por ela. E ela ainda gosta dele também, mas ela sabe que não dá certo, porque ele é controlador, ele é tudo que ela não quer num homem. Ela é uma pessoa livre, ela quer ter horário para sair com as amigas, ela quer respirar, e ela não quer ninguém falando aonde ela vai morar, que ela tem que morar longe da mãe dela, que não tem ninguém na vida a não ser ela e o irmão mais novo dela, entendeu? Então, aqui tem a diferença. Já com esse outro segundo marido, né, que ela falou com ele ali, já foi acordado do início. A gente vai casar por 2 meses, eu estou atraído por você, eu também estou atraída por você, e foi tudo preto no branco, entendeu? Mas, gente, fala pra mim se isso não é complicado da gente, que é brasileira, aceitar, assim, entender. Né? Dentro da minha cabeça, mesmo assim, ela explicando, me parece uma coisa meio que profissional, sabe? Meio assim, sabe? Até o jeito, como ela me contou, sabe? Tipo, assim, o jeito da sedução. Ah, não sei, mas enfim, não vamos julgar, né? Não é julgamento, mas enfim. Me conta o que você achou dessa história maluca. Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa história, que eu gostei. Eu, sinceramente, eu gostei bastante. Achei muito diferente, assim, pra minha cabeça. Mas enfim, não esquece que eu te amo, tá bom? Um beijo bem no botãozinho do seu coração e fui.